Oi, gente. Olá, pessoal. A graça e a paz do Senhor. Que Deus o sustente. Bom ver você de novo com a gente. Fechar a semana, né? Vamos fechar a semana para a gente buscar a orientação de Deus, meditar naquilo que Deus quer que a gente pense nesse dia, nesse sábado, né? Lembra de ontem? Ontem foi muito bacana, né? Que a gente disse que a sua grandeza, né, a grandeza sua, não está oculta para a pessoa que Deus colocou para você, para te promover, né? A pessoa que Deus colocou para ser seu mentor, a pessoa que vai te instruir, vai te ensinar, que vai te ajudar a crescer e prosperar. Essa pessoa vê a grandeza de Deus para você. E se você confiar e você tiver interesse nisso, essa pessoa vai te ajudar a vencer as suas lutas, vencer seus problemas, vencer suas dificuldades e prosperar. Isso foi ontem, né? Coisa boa. E a fala de hoje é: cada mentor tem um foco diferente. Cada mentor tem um foco diferente. Quando eu vejo isso, eu lembro do Evander Holyfield. Para quem não sabe, vocês são jovenzinhos, né? Vocês não acompanharam esses grandes nomes, né? Esses grandes nomes aí lá o Evander Holyfield foi um boxeador muito poderoso, muito importante e aquele que praticamente parou o Mike Tyson. O Mike Tyson é a lenda, né? O Mike Tyson é o gigante do boxe. Mas o Evander Holyfield parou, né? Ele é o cara que o Mike Tyson chegou até a morder a orelha do Holyfield, estava perdendo a luta, e foi uma vergonha. Ele envergonhou o Mike Tyson, né? Sovou o Mike Tyson numa luta, em duas lutas, assim. Então, o Evander Holyfield é uma lenda. Mas tem uma história do Evander Holyfield que isso depois eu pude averiguar, e é verdade, que conforme ele foi desenvolvendo, ele virou uma empresa, assim, ele virou um grande nome, um nome mundial, assim, uma empresa riquíssima, não é? E aí precisar de um staff de gente para poder ajudá-la a escolher as lutas, essa coisa toda. E tudo que chegava até ele, antes dele decidir, ele tinha um grupo de 7 pastores que ele bancava esses homens. Esses homens não faziam mais nada na vida a não ser orar por ele, interceder por ele e aconselhá-lo. Então ele mesmo bancava esses homens, 7 pastores, cuja função era todo, todo tipo de ideia, projeto, tudo que chegava às mãos do Evander Holyfield para ele decidir, esses pastores passavam primeiro pela mão desses pastores. Então eles oravam, intercediam ali, faziam vigílias, o que fosse. Depois eles iam, estudavam, liam, e aí apresentavam para o Evander Holyfield. Não, junto com os especialistas. Então, você tinha, às vezes, ia fazer uma construção, alguém propunha que o Evander Holyfield comprasse um terreno. Ele não confiava só na palavra dos técnicos, dos vendedores, dos imobiliários, né, dos corretores, né, não. Isso nem chegava para ele, chegava para os pastores. E esses pastores, então, ouviam, conversavam, e aí decidiam se deveria ou não levar para o Holyfield, e o Holyfield só recebia aquilo que esses homens determinavam. 7 pastores, né? Aí a gente perguntou, por que 7 homens, né? Muita gente, né? Aqui a gente percebe, porque cada mentor tem um olhar diferente, tem uma perspectiva diferente, tem uma visão diferente. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender na vida é: você tem duas maneiras de viver a sua vida. A primeira maneira de viver a sua vida é ir por tentativas sucessivas. Vai testando. Testa para ver se dá certo, testa essa aqui para ver se funciona, testa aqui de lá para ver se dá certo, vai testando. Uma hora dá certo. A outra é ouvir gente que possa agregar, ouvir conselhos. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros está a sabedoria. Quanto mais conselhos você tiver, melhor.
Eu não lembro se o Evandro, ele fez uma entrevista na Veja uma vez, não sei se ele citou esse texto, que ele diz, eu tenho esses homens porque a Bíblia diz que na multidão de conselheiros está a sabedoria. Então eu chamo quem são os melhores que senão aqueles homens que são homens de Deus para me aconselhar, né? Então, o fato é que quando você decide a sua própria vida sozinho, você é senhor da sua própria vida, você chama a responsabilidade para você. Mas quando você encontra conselheiros, pessoas com quem você possa abrir, né, colocar seus propósitos, suas ideias, sua visão, suas angústias, suas preocupações, fica mais fácil. Às vezes essas pessoas enxergam coisas que a gente não enxerga. E cada mentor enxerga uma área diferente. Porque às vezes a gente está olhando por um prisma, o prisma do nosso afeto, da nossa afeição. Por exemplo, quando você decide que gostaria de comprar um carro, você não decidiu comprar um carro, você foi com a sua irmã olhar um carro, porque a sua irmã quer comprar um carro. E aí, naquela luta lá da concessionária, o cara da concessionária diz para você assim: faz um test drive, você também dirige, não custa nada, não tem nenhum problema. E aí você pega um carro top, que está lá, um carro sensacional, e você dirige o carro, e você fica apaixonado com o carro, você fica fascinado com o carro, e você sai de lá querendo o carro. E o seu projeto agora é: eu vou tentar criar estruturas, dinheiro, arrumar para poder comprar esse carro. E aí o vendedor faz uma coisa que mata a gente do coração. Você sabe disso, quando a gente quer uma coisa muito, o vendedor vai assim, porque tem mais gente olhando isso aqui. Às vezes não tem nada, às vezes não tem, mas tem mais gente olhando. Aí pronto, a gente enlouquece, a gente vai fazer porque a gente quer aquele carro, aquele carro chegou no nosso coração. Se você procurar um mentor, tiver um mentor, a pessoa vai enxergar sem essa paixão, que agora você está apaixonado. Então, o que você faz? Sem a paixão, de maneira fria. Ele vai te dizer: olha, vamos analisar outras condições, outras circunstâncias, né? Vamos analisar outras situações. Portanto, se você tem alguém que você deve escutar, parabéns. Se você não tem, deveria ter alguém para te escutar, para você falar, para poder te orientar sobre que decisões você toma na vida. E, se possível, que essa pessoa seja um homem de Deus. Porque o homem de Deus tem compromisso, em primeiro lugar, com Deus. Em segundo lugar, compromisso com a verdade. Em terceiro lugar, compromisso com você. Porque se você arrumar um homem que tem mais compromisso com você do que com a verdade, ele vai te iludir, ele vai te enganar, ele vai falar com você: muito bem, pode ir, vai dar certo, e não vai funcionar. É melhor você encontrar um homem que tenha compromisso com Deus primeiro, depois tenha compromisso com a verdade, e depois tenha compromisso com você. Em primeiro lugar, Deus. Em segundo lugar, a verdade. E aí vem você. Uma pessoa assim, ela vai olhar sempre para o melhor para a sua vida. Então, se você tem alguém que assim, agradeça a Deus. Se você não tem, encontre alguém com quem você possa se abrir, se aconselhar, perguntar, olhar e tomar decisões com mais lucidez, porque senão a gente paga caro demais. E testando a vida não é uma maneira inteligente de se viver. E testando a vida é uma maneira muito difícil de se não conseguir nada, e quando se conseguir alguma coisa, já vai ser tarde demais. Você perdeu tempo, perdeu oportunidades, perdeu energia. Encontre alguém que possa te orientar e te ajudar a tomar decisões na vida. Fique sozinho, não. Caminhar sozinho nunca é bom. Nunca é. Salmo 65, e hoje é o verso 10. Senhor, tu regas os sulcos da terra, aplanando-lhes as leivas. O Senhor amolece a terra com chuviscos, e o Senhor abençoa a produção da terra. Deus abençoa a produção da terra. A terra produz, porque Deus assim quer. A terra e nós, e a vida. Tudo produz, porque a bênção de Deus está sobre nós. Se você estiver triste, chateado, angustiado, fique não. A bênção de Deus está sobre você. A bênção de Deus está sobre nós. Se alegre, respire fundo, ganhe força, procure gente para você boa, para você conversar, te orientar, tome decisões sensatas e segue sua vida. Deus vai fazer grandes coisas na sua vida e através dela. Pense nisso e vamos orar. Senhor, hoje a reflexão foi no sentido de a gente encontrar um mentor, alguém para nos ajudar a enxergar a vida.
Dá-nos, ó Deus, pessoas assim, pessoas que venham do alto, pessoas que tenham solidez, pessoas que tenham percepção, Senhor, pessoas preparadas para nos ajudarem, Senhor Deus, a enxergar aquilo que a gente não está vendo. Cuida de nós. Obrigado por termos essa reunião hoje tão cheia, com muitos amigos, muitos irmãos. Se eu posso ajudar cada um, se tem alguém triste aqui, alguém chateado, alguém desanimado, alguém desistindo da vida, que se eu possa ter misericórdia, reestruturar, recuperar esta pessoa. E que se eu possa mostrar a ela, Senhor, que tudo passa, essas coisas vão passar, as dificuldades passam, as lutas passam, as angústias, ainda que pareça que não, toda dor é por enquanto, e aí depois as bênçãos voltam, a alegria volta, o Senhor volta a ser percebido de maneira bondosa, a sua benignidade volta a pairar sobre a nossa cabeça. Não deixe que os sentimentos de tristeza, de abandono, de angústia, de solidão sejam maiores do que a esperança da fé. Coloque, Senhor Deus, pessoas sábias na vida de cada um de nós, que nós possamos ouvir, prestar atenção e caminhar, ó Deus, nessa direção. A direção que o Senhor apontar para nós através dos muitos conselheiros que o Senhor nos der. Sustenta-nos esse final de semana, que a tua graça e a paz do Senhor seja abundante para conosco. Em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação,